Olá pessoal, tudo bem? Bom, bem-vindos aí a mais um vídeo, né, da disciplina de Automação Industrial 1, no qual eu vou apresentar para vocês, né, vamos fazer uma pequena revisão de saída analógica no CLP e também como nós utilizamos a saída analógica em texto estruturado. Tá joia? Bom, então, o conceito de saída analógica, que nós já vimos em LEDER, né, depois da nossa primeira prova, é idêntico para texto estruturado. É a mesma coisa, tá? Os cálculos são os mesmos, só que a implementação, obviamente, é diferente porque nós temos uma outra linguagem de programação. Tá bem? Então, eu vou fazer uma pequena revisão com vocês dessa entrada analógica e vou implementar um exemplo aqui do nosso guia, né, do nosso estudo dirigido. Talvez eu faça, né, um exemplo aí, sei lá, esse segundo exemplo aqui, ou o primeiro, né, só para ilustrar para vocês, né, como que a gente utiliza entrada analógica, saída analógica em texto estruturado. Tá joia? Então, vamos só pegar aquela apresentaçãozinha que nós já estamos acostumados, né, que nós já vimos. É sobre saída analógica. Bom, então eu tenho um programa no meu CLP, seja ele em LEDER, seja ele em texto, seja ele, não importa a linguagem de programação que você esteja utilizando, isso é o de menos, tá certo? E aí, dentro desse programa, eu tenho uma variável, por exemplo, chamada RPM, ou chamada abertura, ou chamada potência, enfim, o nome não importa, tá certo? E essa variável, RPM, né, é a variável que vai receber o valor da rotação de uma máquina trifásica, por exemplo. Né? Então, eu tenho um inversor de frequência, né? O CLP manda a referência de rotação pelo inversor de frequência, tá certo? Então, essa variável RPM, que está aqui, ela vai ser convertida na variável de saída analógica. Tá joia? Bom, então, poderia ser qualquer outra variável, com qualquer outra faixa de variação. Né? Nesse caso, RPM, porque no laboratório a gente só tem um inversor de frequência para controlar a rotação pela saída analógica. Bom, e aí então eu tenho a variável RPM, que assume valores de 0 a 1800. Como assume? É isso mesmo, né? Então eu tenho um código, eu tenho uma lógica e eu mudo o valor do RPM de acordo com a minha, enfim, com a minha lógica implementada. Então, vou assumir valores de 0 a 1800. 1800 é a rotação nominal de uma máquina trifásica. Então, essa variável RPM pode receber valores de 0 a 1800. Beleza? Aí, eu tenho que pegar essa rotação, converter essa rotação para a nossa variável que vai conectada lá na saída analógica. Essa variável chamada de y1. Então, eu pego uma variável real chamada RPM e converto para uma variável inteira chamada de y1, tá certo? Então, essa é uma variável inteira, uma variável integer, tá bem? Então, olha lá, eu pego o RPM, 0 a 1800, e vou converter para uma variável inteira que está conectada ao meu cartão de saída analógica. E essa variável inteira vai assumir valores de 0 a 32767. Que é normal, né? Tanto entrada como saída analógica, a minha variável conectada ao cartão, ela é sempre inteira. E sempre assume valores de 0 até 32767. Nesse caso, eu vou ter o seguinte: variável eixo x, variável independente, R, P, M. Variável dependente,
y1, tá certo? Então, aqui, uma reta. 0 a 1.800, aqui 1.800, 0 a 32767 aqui. Tudo bem? Legal. Então, é isso que eu tenho, né? Essa reta, 0 a 1.800, equivale a 0 a 10 volts, a 0 a 4 a 20 miliamperes. Então, eu tenho o valor de engenharia e o valor inteiro do CLP. Não me importa muito se é 0 a 10 ou 4 a 20. Isso só vai importar no momento da instalação e da configuração do inversor, tá certo? Porque o que interessa é o seguinte, eu tenho 1.500 RPM. Qual deve ser o valor da minha variável y1, né, para eu conseguir fazer o motor girar em 1.500 RPM? Tá bem? Então, se é 0 a 10, se é 4 a 20, isso não importa para a gente. O que importa para a gente justamente é a variável de engenharia e o valor equivalente em y1, que é a variável inteira. Tá bem, pessoal? Aqui sim, realmente o que importa, né? y1 matematicamente é igual o valor da rotação escolhida pelo programa, né? O programa, então, tem uma lógica lá, né, para mudar o valor de RPM. E aí, nessa conversão, eu encontro o valor de y1. Tá certo? Bom, quando a gente se trata de rotação, né, a gente sempre considera que a variação da rotação é de 0 a 1.800, tá? Mesmo que em determinado momento o programa não chegue a 1.800, a gente sempre faz essa conversão, ou seja, põe essa constante 18.2, porque aí nós não precisamos alterar nenhum parâmetro de rotação máxima do meu inversor de frequência. Tá certo? Então, isso é muito usual. Tem programas que, vocês vão ver que tem programas que a rotação varia de 0 a 1.700. Beleza. Né? Mas eu continuo fazendo a conversão 0 a 1.800, 0 a 32767. Por quê? Porque aí, né, eu evito de ter que ficar alterando muitos parâmetros do meu inversor de frequência. Porque o parâmetro de fábrica do inversor já vem que a rotação varia de 0 até 60 Hz, que é a rotação nominal, que é 1.800 RPM. Tá? Então, sempre vocês vão ver que a gente vai utilizar quem? A conversão 18.2. Tá joia? Bom, então vamos aqui para o que interessa, né? Vamos fazer esse programinha aqui. Esse programinha é, né, programinha simples, no qual eu tenho uma temperatura variando de 0 a 100, e aí eu vou variar a minha rotação seguindo nessas referências, tá certo? Bom, e aí nós temos aqui no guia 4 exercícios, tá certo? Mas nesse caso, né, para essa aula, eu vou pedir para vocês entregarem o exercício do alto forno. Tá certo? Então, eu quero que vocês entreguem o exercício número 4 aqui do alto forno. Depois eu vou enviar direitinho para vocês, tá? Mas vocês vão ter que entregar um exercício para poder para eu poder conseguir entender como que vocês estão com relação à programação em texto. Então vamos lá. Tem o programa aqui em Ladder, ou em texto, né, perdão. Botão direito, add object, program, new program, saída, analog, next, texto estruturado, finish. Ótimo. Então vamos lá, né? Então eu tenho um transmissor variando de 0 a 100 graus. Então a rotação vai ser como vai ser, né, relacionada com a temperatura. Dependendo da faixa de temperatura, eu tenho aqui a minha rotação. Então vamos lá.
Eu gosto sempre, né? É sempre importante a gente começar com a conversão da entrada analógica. Então, temperatura recebe x1, a variável, né, inteira associada ao cartão, dividido por 327,67. Por quê? Porque a variável pode assumir valores de 0 a 100. Né? Então, temperatura 0 a 100 graus Celsius. É legal. Então, sempre dentro do meu programa, eu vou trabalhar com a grandeza física real, né? Eu vou trabalhar com temperatura, eu vou trabalhar com rotação, vou trabalhar com pressão, vou trabalhar com nível, vou trabalhar com vazão, né? Nunca, perdão, eu vou trabalhar com a variável x1 ou a variável y1 dentro do meu programa. O operador vai ficar perdido, não tem a menor ideia do que está acontecendo, né? Sempre tem que trabalhar com a grandeza física, algo palpável, algo que ele consiga imaginar, ele sabe o que é. E agora, não vou fazer aqui, desculpa, if temperatura maior que zero, claro que vai ser maior que zero, end temperatura menor ou igual a 25, então, o que eu vou fazer? RPM, ou rotação, ou, vamos colocar, rotacão, recebe que, olha que legal, 30%. Então, 0,3 vezes 1.800, aproveito e já mostro para vocês essa operação. Olha aqui, se não, se, olha que legal, temperatura, se não se, if, né? Pois else if, é o se não se, chama de if encadeado, né? Ou else if, temperatura maior do que 25, end, temperatura menor igual a 47, então, rotacão recebe, vamos lá? 0,39 vezes 1.800. Se não, se temperatura maior que 47, end, temperatura menor igual a 57, então, rotacão recebe, vamos aqui, 57%, 0,57, 0,57 vezes 1.800. Não declarei nada ainda, né? Deveria ter. É sempre importante ir fazendo e declarando. Eu não fiz isso, senão se temperatura maior que 57, end. Opa! Fiz errado aqui. 47, 79, 79, then, rotacão recebe 0,84 vezes 1.800. Beleza? E aqui, end if. Aqui eu poderia usar um else. Se ela não for primeira faixa, se ela não for segunda, se ela não for terceira, ela vai ser a quarta faixa. Então aqui eu poderia até usar um else, né? Mas eu preferi assim mostrar que a gente chama de else if, que é bastante utilizado em programação, né? Vocês já têm essa experiência em microcontrolador, vocês também já fizeram isso em C, né? Então, não tem novidade para vocês. Vamos declarar temperatura, com certeza real, né? A variável que vai receber o valor da temperatura, 15,1, 2, 30,7, x1,
que vai no cartão de entrada analógica inteiro, rotação real, tá certo? Temperatura, X1 e rotação. São as variáveis que eu declarei. Temperatura real, X1 inteiro e rotação real. Muito bem. O que está faltando eu fazer? Fazer a conversão da saída. Então, Y1 recebe quem? Rotação vezes aquela constante que eu tinha falado para vocês. A constante que sempre para rotação, né, com inversor de frequência, no laboratório, né, normalmente, que a gente usa no laboratório, é 18,2. Então, aqui ó, eu vou colocar rotacão vezes 18,2, que é o fator de conversão. Tá? Mas tem um probleminha aqui. Ó. Quando nós declaramos, rotacão é uma variável real. Legal. Multiplico por 18,2, que é um número real. Muito bem. E Y1 é o quê? Uma variável inteira. Não é verdade? Porque lá no cartão de saída analógica tem que ser variável do tipo int. A faixa é de 0 a 32767. Então, aqui eu tenho que converter uma variável que é real, uma multiplicação que vai dar um número real, para um número inteiro. Então, a gente usa aqui o real underline to underline int. Converter essa multiplicação, que vai ser um número real, com certeza, para uma variável int. Né? Então, a conversão da saída analógica. Rotacão 0 a 1800 para Y1 de 0 a 32767. Tá certo? Então, Y1 é... Opa. O Y1 é a nossa saída analógica. Agora, por que ele não conseguiu declarar? Vamos ver aqui. Aqui está faltando um parênteses. Legal ter acontecido isso, ó. Então, eu estou aqui no Y1, coloquei ele, não consigo declarar ele de jeito nenhum. Mas eu pus o Y1, ele não está declarado e eu não consigo declarar. Por quê? Né? Então, se vocês olharem no código, tem um erro aqui, ó. Está faltando um parênteses aqui, ó. Olha só. Então, se está faltando parênteses, ele não deixa declarar. Né? Ele não reconhece Y1. Agora, opa, Y1, sim, inteiro. Quando vocês tentarem declarar e não conseguirem declarar, e aí já pode ter certeza de que está faltando um parênteses aí, um ponto e vírgula para cima do código. Tá certo? Isso é muito comum aqui, né, em texto. Esqueceu alguma coisa, a variável não aparece para ser declarada. Vamos salvar aqui. Já estou em run, ou seja, já estou comunicando com o CLP. Vou transferir e testar. Legal. Então vamos lá. Transferir, beleza. Ótimo. Vamos colocar aqui quem? X1, Y. Vamos colocar todo mundo, né? Legal. Então vamos ver o seguinte, ó. Temperatura, 0. Tá certo? Então, se a temperatura for maior que 0, não está entrando em lugar nenhum aqui. Né? Maior que 0. Então, se a gente colocar 1 aqui, ó, no X1, pronto. A temperatura deu 0,00 graus. Então, a rotação é 540. Né? Porque eu coloquei maior que 0, não maior igual a 0. Né? Então, olha só. Usando o line coverage, que vai ajudar muito a gente. O que eu tenho? Essa linha aqui é verdadeira. E aí nós vamos colocando, ó, 1.003 graus, né? Vamos colocar aqui 10.000. 30 graus. 30 graus é essa segunda condição aqui. Aí a rotação vai para 7.000. Tá.
7.020 RPM? Não, aqui é 1.800, não 18.000. Aproveitar para o meu erro recorrente, né? Minha cabeça, que não muda o cycle time do CLP. Vou aproveitar para mudar o cycle time do CLP, né? E vou colocar também aqui o maior igual, né? Pronto, pronto. Né? Não tem problema. Porque em zero, se a temperatura tiver zero, ele já... Se a temperatura estiver em zero, ele já, né, pelo menos vai ter uma rotação. Vamos lá? Olha lá. Então, coloquei maior ou igual a zero, a rotação já foi para 540. Line coverage ajuda a gente, né, a entender o software, beleza. Então, temperatura está zero, mas a rotação já está 540, porque eu coloquei maior ou igual a zero. Aí eu vou colocar aqui, x1, variável do cartão de entrada analógica, para 10.000, a temperatura é 30,51 graus, tá certo? E aí, rotação 702 RPM, essa segunda linha está ativa. Vamos lá, 15.000. 15.000, 45 graus, manteve. 16.000. Opa, 16.000, 48 graus. 48 graus é a terceira condição aqui, tá certo? 18.000. 18.054 continua. 20.000, 25.000. 76 continua na terceira condição. 30.000. 91 graus, 1.512 RPM, a nossa quarta condição. E aí eu volto, né? X1 para 5.000, por exemplo, 540 que ativou a primeira condição novamente. E o Y1 está variando, né? Então, essa variável, ela é associada no cartão de saída, e se eu colocar um multímetro lá no cartão de saída analógico, eu variando aqui a temperatura, vai variar a rotação e vai variar a tensão no cartão de saída analógica. Então a tensão vai variar, né? Ali vou estar medindo a tensão em volts, vai variando de acordo com a rotação do programa, que está relacionado com a temperatura, que está relacionado com a variável do cartão de entrada, enfim. Tá certo? Então é tudo amarrado. Tá bem? Bom, vocês podem, né, ficar preocupados que eu não vou conseguir usar no CLP isso. Não, né? Nós temos uma disciplina chamada de Automação 2, né? Que a gente trabalha com controle de sistemas dinâmicos e a gente tem uma experiência aí, vamos trabalhar com o inversor de frequência, vamos conectar o inversor, né? Tudo isso a gente vai poder ver na prática como implementar, programar direitinho, tá certo? Isso não vai ser problema para a gente aí no próximo semestre. Tá joia, pessoal? Bom, então eu vou disponibilizar aqui o guia de experiências e aí eu vou pedir para vocês entregarem o exercício do alto forno, que é um exercício complexo e é um exercício de prova, tá certo? Então é um exercício que vai dar trabalho, normal aí gastar 2 horas para implementar, normal, mas é um exercício importantíssimo porque é um exercício de prova e a prova é nesses moldes do alto forno. Ainda tem algumas coisas para a gente ver, o conceito de bibliotecas, o conceito de máquina de estado, mas eu gostaria que desde já vocês já começassem a trabalhar com programas grandes, programas complexos, porque esses são os programas da nossa prova 2. Tá bem, pessoal? Então, muito obrigado a todos, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, que eu vou falar para vocês do conceito de máquina de estado. Tá joia? Então, muito obrigado e até mais.